Se você faz trading esportivo e apostas esportivas e não sabe o que é scanner de pressão, fica tranquilo que eu vou te explicar tudo sobre scanner de pressão aqui nesse vídeo. Se você já faz e acha scanner de pressão muito complicado, muito difícil, eu vou mostrar que pode ser fácil e algo muito útil para você ser lucrativo, o scanner de pressão. Então vamos lá, vamos começar explicando aí. Antes, só se você é novo, né, eu me chamo Neto, seja muito bem-vindo aqui e eu gravo vídeos aqui para o canal semanalmente, beleza? Então vamos lá. Bom, scanner de pressão, o que é primeiro, né? De forma bem básica. Scanner de pressão é um algoritmo que lê uma partida de futebol através de dados e estatísticas e te entrega, né, um resultado ali. Então o que ele te entrega? Ele vai ler o jogo, vai ler ataques perigosos, número de escanteios, chutes a gol, chutes dentro da área, um monte de coisa e vai te entregar de forma mastigada alguns dados. E através desses dados são criados índices de pressão onde você usa a seu favor, tá? É basicamente isso. Aqui no qualplacar.com a gente usa dois índices como referências principais, que é o QP2 e o QP3. Onde o que? Esses índices de pressão, o que é? O jogo faz a leitura para você, o scanner faz a leitura para você e te entrega lá os índices de pressão. Então, no QP2, quando ele é igual ou maior que 30, significa que um time está melhor que o outro e está pressionando. No QP3, ele tem que estar acima de 10, igual ou maior que 10, e vai mostrar que o time também está pressionando. Então, quando o QP2 e 3 estão, o QP2 acima de 30 e o QP3 acima de 10, mostra que um time está pressionando o outro. Tem exemplos aqui, eu vou mostrar para você. Mas antes, só um detalhe, tá? Nenhum scanner sozinho vai funcionar. Não adianta você não fazer nenhuma análise pré-jogo, não adianta você não filtrar os jogos, não adianta você não conhecer as equipes e achar que o scanner vai te proporcionar lucro. Por quê? O que acontece? O scanner ele lê os dados friamente. Então ele vai ler ali o número de ataques perigosos, chutes a gol, mas não necessariamente um time tem qualidade para marcar gols. Às vezes um time precisa de 50 chutes para fazer um gol e outro time precisa de 5. Né? Então um time às vezes vai dar 50 chutes e o índice de pressão vai ser maior do que o time que deu 5. Então é isso que você tem que saber filtrar e é isso que eu vou te mostrar aqui agora no vídeo, beleza? Bom, vamos aqui para os exemplos. Então vamos pegar aqui um exemplo, né, da Copa São Paulo de Juniores, o time do América Mineiro, que eu acompanhei bastante aí, né? Inclusive nos jogos da Copa do Brasil contra Goiás, contra o Flamengo Sub-20. E aqui, ó, percebam, tá? Primeiro tempo, ok? Tava com, deixa eu ver aqui, 16 minutos, jogo 0-0 e o QP2 aqui, ó, 38 e o QP3 11. Tá? Ou seja, pressão do América Mineiro, como vocês podem ver aqui no gráfico, tá? Pressão realmente do América Mineiro, tendo pressões mais constantes do que o CSP. Beleza, fiz a entrada, teve o green, mas isso aqui não é importante. Terminou 1-0 aqui o jogo, deixa eu ver onde é que tá o print, tá aqui. Terminou no intervalo 1-0, então beleza, o índice de pressão aqui funcionou, né? E aqui eu peguei, pessoal, greens, red, peguei os prints, eu mando sempre tudo isso aqui lá no grupo grátis. Se você não tá no grupo grátis, entra, porque vale a pena demais, eu mostro tudo isso aqui, jogos que entrar, jogos que não devem entrar, eu mostro na hora que tá acontecendo o jogo os exemplos práticos. Não é um grupo de dicas, tá? De palpite, é um grupo realmente para quem quer evoluir através de dicas de trading esportivo, conteúdos. E o link do grupo grátis está aqui na descrição, beleza? Então vamos lá. Esse jogo aqui do Deportivo, o Deportivo ganhou também. Eu poderia ter entrado nesse jogo? Poderia. Olha o índice de pressão do Deportivo. 40 o QP2 e 16 o QP3. Só que eu não entrei. Por que eu não entrei? Mas Neto, o índice de pressão não indicou? Indicou. Mas eu não fiz entrada porque eu não conheço o time do Deportivo. Não sei se tecnicamente ele é muito superior ao time do Rio Claro. Então, mesmo o scanner indicando pressão e tendo dado bom, eu não faço esse jogo. Eu primeiro, pessoal, foco em jogos e times que eu conheço, que eu domine, que eu saiba realmente a eficácia daquele time, ok? Então vamos lá, jogo do Manchester City aqui, do Manchester United no final de semana. Percebam que no primeiro tempo, tá? Eu falei isso lá no grupo grátis, ok? Aqui não tem engenharia de obra pronta não, a gente lá fala antes, tá? Então aqui, ó, por exemplo, você percebe que o QP2 das duas equipes, ok? Abaixo da média e o QP3 também. Então a gente não fez entrada aqui no over HT, não indicava fazer. Você pode ver ó, no minuto 20 aqui, tá? Como vocês podem olhar aqui em cima, minuto 20. E aqui ó, no minuto 28 também continuava sem pressão. Um ponto importante aqui, tá? Desse QP2 e do QP3, que quando o jogo ele tem muita tendência over dos dois lados, esse QP2 aqui ele pode somar 50, somando o QP2 e o 3 das duas equipes, ok? Então um pode estar 26 e o outro 27. Passou de 50, é muito bom. Junto com o QP3 que seja igual ou maior que 15, ok? E aí está indicando um jogo bastante over, o que não era esse cenário aqui, ok? Então percebam lá que aos 39 também sem pressão, ok? Apesar que ó, de estar em 43 não é 50, né, obviamente, e aqui bem longe de 15, né, a soma. Então percebam aí que não era um jogo com tendência, tá? Já que ao minuto 57 começou a pressão do Manchester City.
né? E aí o QP2 bateu 30 e o QP3 10. O que é? Momento de entrar. Eu conheço o time do Manchester City. Sei que ele precisa de poucas chances para marcar um gol, né? Então beleza. Foi lá e 1-0 o Manchester City, tá aqui. Né? É óbvio, nem todo jogo que ele demonstra pressão vai ter gol. Não, eu já mostrei lá Red, o jogo do Tottenham foi assim, o jogo da Roma foi assim também. Enfim, nem sempre vai ter o gol, tá? Mas aqui é bacana. E percebam o seguinte, o Manchester United fez 2 gols e em nenhum momento o Scanner indicou pressão no Manchester United. Por quê? Porque foi exatamente nesse momento aqui, ó, sem pressão mesmo. Foram 2 bolas que o Manchester United achou, foi lá e fez o gol. Simples assim, né? Simples assim, tá? Beleza. Dito isso, a gente tem alguns outros exemplos aqui, ó. PSV, olha o exemplo claro de como é importante analisar um jogo, tá? Só recapitulando então os QPs que você precisa. Um time só pressionando. Quando um time é favorito, super favorito, o QP dele tem que ser igual ao maior que 30 e o QP3 igual ao maior que 10. Acima de 25 o QP2 é interessante e acima de 8 o QP3 é interessante. Esses dois índices têm que bater do mesmo time. Para um jogo totalmente over, o que você precisa? Que o QP2 das equipes somando dê igual ao maior que 50 e o QP3 igual ao maior que 15. É simples assim, é só dar pausa e anotar aí, pessoal. Mas tem lá no grupo grátis também, diariamente a gente fala sobre isso, tá? Então, beleza. Feito isso aqui, você vê o PSV aqui. Aqui tem uma estratégia que eu mostro lá no grupo grátis, que é o over à frente, né? No intervalo, em jogos onde você tem um super favorito. E aqui a gente tinha um favorito, né? Bem claro, nas odds e confirmado na análise. PSV aqui brigando pela liderança, né, pela Liga dos Campeões e também pelo título, vai brigar. Já o time adversário lá em 13º, né, lugar. E a gente tinha aqui o PSV vindo de bons resultados, né, fora de casa 4 vitórias, tá? A gente tinha aqui o índice de over bem alto do PSV, né? O 2,5 é acima de 80%, o over 1,5 também. Todos os jogos ele marcou gol. Fiz a entrada aí, né, no over à frente, que é a estratégia, e deu bom aí, né? Tiveram os 2 gols, porque o índice de pressão aqui indicou. Só teve gol porque o índice de pressão indicou? Não, vai ter um momento que ele não vai indicar e vai sair gol. Faz parte, é o futebol, entra o lado imponderável. Mas é que se você for olhar o jogo do Atlético de Madrid, mesmo o cenário lá era um time favorito, eu poderia ter entrado no over à frente e não entrei. E falei ao intervalo nesse jogo por que eu não iria entrar. Porque o Atlético de Madrid é um time under. Então não me agrada. Então a análise, ela tem que... O scanner ela vai complementar... o scanner ele vai complementar a tua análise, tá? Ele vai complementar aquilo que você previamente leu do jogo. Aqui, ó, no jogo do PSG, não fizemos entrada na HT. Por quê? Olha a pressão. Em nenhum momento pressão aqui. Apesar do QP2 estar bem alto do PSG nesse momento aqui, no minuto, deixa eu ver aqui, no minuto 32, a gente não fez entrada. Por quê? Porque o QP3 aqui, ó, é 6. E aqui, pessoal, não tem subjetividade, não tem que imaginar. Bateu o índice, você fez a análise pré, é um time, você conhece o time, conhece as forças dos times e a fraqueza do adversário, você faz a entrada. Não bateu, você pula fora. É simples assim. Você vai minimizar muito os seus hedges, tá? E aqui outro momento também sem pressão, como vocês podem olhar aqui, né? Então tudo isso aqui de forma mastigada, aqui o início do jogo também sem pressão, né? O jogo do Milan aqui também sem pressão, não teve pressão do Milan em nenhum momento, nem do Torino para ter gol. Então vocês podem olhar que apesar do gráfico o Milan levar uns ataques, não era constante, não era pressão. Então a gente também não fez entrada aqui no HT, no jogo do Milan. Então assim, o scanner de pressão, ele é muito bom, ele vai te ajudar, mas ele não é, tá, para você usar sozinho. Você tem que ter uma análise, ok? Ele é fácil de usar esse scanner, que você vê que tem 2 índices, então bateu ali, é fácil de identificar. Agora, tem que ter uma análise prévia, tem que identificar os jogos de super favorito, tem que classificar os jogos. Isso a gente mostra lá no grupo grátis, de forma totalmente gratuita, porque o intuito mesmo é que você use o scanner e tenha bons resultados, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal aí, se esse vídeo te ajudou. E não esquece, entra no grupo grátis, que lá a gente explica tudo isso aqui no dia a dia e você vai se adaptando, beleza? Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!